consegue assistir a aula. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou começar assim, um pouco falando do programa, tá? Mudou aí para vocês? Sim, tá aparecendo no programa. Tá aparecendo o programa. Então, hoje é o dia da gente fazer os acordos, né? E combinar as coisas, como é que vai ser a avaliação, como é que vai ser o curso, as tarefas e tal. E eu pretendia começar uma revisão dos conteúdos de antropologia. Quem é que já fez antropologia aqui? Eu já fiz com o Tibau. Beleza. Débora já fez também? Não, professora, não fez ainda não. Tá, não faz não. Só para eu ter noção. Luciana tem alguma noção também, né? Eu fiz no curso de jornalismo, mas já tem 12 anos. Tá, tudo bem, não faz mal. A gente vai rever. Eu dediquei 2 dias para a gente fazer revisão desses temas, tá? Eu tenho também um textinho que tem, deixa eu ver quantas páginas aqui. São 4 páginas, tá? Que eu fiz um resumo assim dos conceitos fundamentais do campo da antropologia, para vocês já estudarem, já lerem e tal. A gente vai começar a trabalhar isso hoje, tá? A ideia desse curso é fazer o seguinte: a antropologia ela tem uma parte teórica, né, uma ciência que tem uma parte teórica imbricada com a teoria, com a prática, né, que é a etnografia. Então, a formação do antropólogo, além da formação teórica, né, tem a formação prática, que é a etnografia. Então, o que o antropólogo costuma fazer? O que é uma etnografia? O antropólogo vai a campo e observa uma determinada atividade cultural, né? E aí a gente vai discutir o que é cultura aqui, né? Para a antropologia, é um pouquinho diferente do senso comum, tá? E aí eu escolhi fazer o seguinte: a gente fazer uma aula prática, um curso prático, que ao mesmo tempo que a gente vai estudar, a gente vai rever um pouco da teoria. A ideia era a gente colocar a mão na massa e fazer uma etnografia juntos, tá? E eu pensei em propor para vocês a gente fazer uma etnografia sobre o estudar em situação de pandemia. O que vocês acham? Então, seria uma autoobservação, vocês observariam e descreveriam como é essa prática de estudar e de fazer as tarefas nessa situação de pandemia online, né? Que tem dificuldades por um lado, mas também tem outras vantagens por outro, a gente não tem que se deslocar, né? Mas tem que lidar com o computador, tem o estado de ânimo, né? Tem pessoas que se deprimiram com a pandemia, né? Tem o isolamento, tem várias questões, né? Tem a falta de contato com o grupo, e de socializar, a dificuldade, não tem mais o cafezinho, não tem a roda do cigarro, enfim, não tem as trocas de informação, mas também tem outras trocas por WhatsApp, né? Então, um pouco pensar como é que vocês estão se organizando, como é que vocês sentem essa situação de pandemia para o estudo. Qual é o lugar do estudo na vida de vocês? Pensar sobre isso, como é que é a prática cultural de estudar, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente ficaria, olha, 6 semanas, né? A gente começaria no dia 18 e vai até o dia 25, do dia 18 de fevereiro, e vai até o dia 25 de março, lendo um TCC, que é o TCC da Thalita, que foi minha orientanda, e está aqui, olha, que é o papel da universidade na construção do hábito da cultura escrita acadêmica entre estudantes e trabalhadores. Então, qual é a ideia? A gente tem, vou dar uma geral assim do trabalho dela, né?
Esse trabalho fez parte do grupo de pesquisa que eu organizava, que se chamava O Lugar de Estudar. Na verdade, a gente vai estar dando continuidade a essa pesquisa com vocês, né? Qual é a questão? A questão é que eu acho até engraçado, hoje a gente teve reunião de departamento e alguns professores reclamavam que os alunos, sempre tem essa reclamação, que os alunos não estudam, que os alunos não se dedicam e tal. E na antropologia, o que a gente deve se perguntar é por quê, né? E assim, a minha hipótese geral é que as pessoas não têm o hábitos de estudar. O que é o hábitos? Não é o hábito, tá? É uma disposição, é um saber fazer, né? A gente pensa assim, estudar é uma atividade natural. Assim, as pessoas nascem sabendo estudar. O que vocês acham? Não, acho que acaba sendo construído. Acho que principalmente primeiro na inserção familiar, que é a que induz ao ensino escolar, enfim. Aí que vem o estudo. É engraçado porque eu lembro que quando eu estudei Introdução ao Trabalho Acadêmico, o professor focou muito em um texto, agora eu não lembro o autor, mas que falava sobre o ato de estudar. E aí colocavam técnicas para melhorar e para otimizar esse estudar, porque até então parecia que realmente não conseguia se organizar e não conseguia de fato estudar, sabe, de uma forma que daria assim, frutos na faculdade. Então a gente tem que realmente aprender a estudar nesse meio acadêmico. Mas assim, é engraçado, porque quando a gente fala assim, aprender a estudar, aí tem uma série de cursos técnicos, né? Como se fosse uma técnica, né? Eu acho que a gente pode se beneficiar, sim, dessas instruções, né? De como estudar. Mas repara só, se a gente pensa o estudar como uma atividade cultural, o que quer dizer isso? Por exemplo, a Débora é transista, né? Débora, como é que você aprendeu a fazer trança? Então, eu aprendi com uma amiga da família, né? Que ela veio de um dos países do continente africano, ela veio visitar. E aí ela ensinou a minha mãe, eu acabei aprendendo junto com a minha mãe. E depois eu fui aprendendo outros estilos sozinha, assim. Mas ela teve alguém que veio e me ensinou antes de, pelo menos o básico, né? Antes de eu aprender todo o resto por autodidata. Então, o que é? A primeira coisa para a gente aprender, a gente precisa conhecer alguém que faça, né? Isso acontece com qualquer outra coisa, com se pintar, por exemplo, se a gente quer se pintar, pintar as unhas, arrumar o cabelo, tomar cerveja, fumar, né? Ninguém aprende a fumar sozinho sem ter visto alguém fumando, por exemplo, né? Ninguém aprende a se pintar sem ter visto alguém se pintando, ninguém aprende a fazer trança, a fazer penteados afros sem ver alguém fazendo e sem achar isso legal. Isso também é muito importante. A primeira coisa, eu acho mesmo, é achar legal, né? Porque essa pessoa, Débora, podia ter ensinado a sua mãe e você podia não ter se interessado. A coisa podia ter acontecido na sua casa e você não ter dado a menor bola para aquilo. Tipo assim, não quero aprender isso. Né? Acho bobeira, acho que não tem nada a ver, eu quero alisar meu cabelo, por exemplo. Poderia ser. Né? A tradição teria passado por você, exatamente, e você não poderia não ter se interessado. Então, a primeira coisa é a gente ter alguém em alta conta que você fala assim, nossa, tá aí, eu gosto disso, eu gosto de estudar, né? Então, eu queria começar conversando com vocês um pouco disso, assim, né? Como é que é para vocês estudar, como é que vocês aprenderam? Porque normalmente estudar é uma coisa que é imposta de fora, né? Dizem que a gente tem que estudar. Muitas vezes os pais da gente dizem que a gente tem que estudar, mas a gente não vê eles estudando. Então é como se a mãe da Débora não trançasse o cabelo, tá? E dissesse: Débora, você tem que fazer, tem que trançar o cabelo, entendeu? Como alguém que não come legumes e diz para as crianças: vocês têm que comer legumes. Se você não vê, então assim, a ideia da cultura é que a gente aprende
um pouco por imitação, porque a gente gosta e porque a gente tem contato com algum mediador, né? A gente vê alguém fazendo aquilo, a gente acha legal e a gente vai junto, chegando junto, aprendendo, sem muito esforço normalmente, né? Assim, tem um certo esforço, claro, para aprender qualquer coisa, mas a coisa vai acontecendo quase que naturalmente. Isso daí, o Bourdieu, né, que é um sociólogo, chamou de hábitos. Esse saber fazer, aprender a saber fazer sem... Oi, Isis, bem-vinda. A gente já está começando aqui um pouquinho. Esse aprender a saber fazer de forma quase que inconsciente, né? Então, tem várias coisas que a gente sabe fazer e que a gente não saberia dizer como é que a gente aprendeu. Provavelmente, vocês têm alguns exemplos. Eu, por exemplo, posso dizer que eu gosto de cantar, por exemplo. E eu aprendi a cantar na minha vida, a assoviar, por exemplo. Eu não saberia dizer como foi que eu aprendi a assoviar, né? Mas eu conhecia pessoas na minha família, adultos, que assoviavam, eu achava aquilo bacana e colei na pessoa que assoviava e fiquei treinando e tentando imitar até que eu aprendi, né? Então, eu acredito, né, assim, tem vários estudos que dizem isso, que assim, estudar, por ser uma prática que se afasta do trabalho, né? Ou você estuda ou você trabalha, em geral, né? São duas coisas opostas, né? Por que são opostas? Porque para você ter tempo, para você estudar, você precisa de tempo, e quem trabalha não tem tempo. Então, são duas coisas um pouco antagônicas, digamos assim, né? E o que acaba acontecendo? Exatamente nas classes trabalhadoras, é muito comum, isso eu estou falando a partir de pesquisas que eu fiz, né? A própria família, tem famílias que não valorizam que as crianças estudem, né? Por quê? Porque estão sempre demandando que as crianças trabalhem, porque valorizam o trabalho. Então, quando a pessoa fica quieta, sem trabalhar, sem lavar um prato, sem varrer uma casa, sem lavar uma roupa, sem fazer uma comida, a pessoa já acha que aquela pessoa que não faz as coisas é, não tem muita vocação para o trabalho, não gosta de trabalhar, então é mal visto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E, às vezes, a pessoa que estuda nesse ambiente acaba sendo mal visto porque está estudando. Meu Deus, ele não faz nada, fica o tempo inteiro aí parado, como se estudar fosse fazer nada. Procede isso para vocês? Vocês concordam com isso? Como é que é a sensação de vocês sobre isso? O silêncio. Vocês estão por aí ainda? Então, aí a gente quer entender se a gente... Fala, Luciana. Não, eu ia falar que eu concordo. Até em relação como eu estou sem freelancer desde novembro e enclausulada, né, na casa com a minha mãe, quando acontece algum conflito, a primeira coisa que ela fala é assim: você não está trabalhando, você não está fazendo nada. Agora que eu vou à faculdade, ela parou de falar isso. Então, isso acontece mesmo. Não, mas às vezes acontece quando, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com estudantes de classes populares na universidade, isso na década de 2000, né? Terminei essa pesquisa em 2004, e alguns estudantes que eu entrevistei diziam que os pais reclamavam que eles ficavam estudando em casa sem colaborar com as tarefas domésticas, né? Então, ver o estudo como uma coisa
que se opõem ao trabalho, né? Então, como o trabalho é um valor muito importante para a classe trabalhadora, porque depende do trabalho para sobreviver, exatamente, né? Então, o estudo, às vezes, é visto como em oposição ao trabalho, né? Porque enquanto você trabalha, você não ganha dinheiro, né? Então, você está ocioso, digamos assim, tá? Então, a questão é que, por conta dessa característica, né, da classe trabalhadora depender do trabalho para sobreviver, e o trabalho ser muito valorizado, e o estudo acaba sendo um pouco desvalorizado, né, e a gente ter pouca oportunidade de ver pessoas estudando na nossa família, né, o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam na universidade sem essa facilidade de estudar, essa disposição para estudar, né? E mesmo sem as técnicas também, essa coisa que a Jamile falou, né? Como se organizar para estudar, como fazer um resumo, etc. Tá? Mas não é esse aspecto técnico que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar mais as disposições internas, as disposições culturais, né? No caso, como é que você se organiza no seu tempo, quais são as prioridades de tempo que você tem para estudar, né? Porque o tempo é uma medida que está aí disponível. O que a gente faz com o tempo é a gente aqui que decide, né? Então, de acordo com algumas prioridades, tá? Então, o que a gente faz com o tempo livre? Né? A gente sempre estuda no tempo livre, vocês sempre estudam, né? Ou vocês preferem fazer outras coisas, ou tem sempre uma certa preguiça para estudar, enfim, como é que é isso? E, especialmente, como é que acontece com alguém que é mulher? Esse trabalho aqui foi feito sobre estudantes mulheres, né? Algumas mães, que é uma outra questão ainda, que a gente pode problematizar também, né? E que, além de trabalhar, estudam, né? Então, de que maneira a universidade favorece a aprendizagem desse estudo e do hábitos da cultura escrita acadêmica? O que a gente está chamando de cultura escrita acadêmica? O ler e escrever com funções acadêmicas, né? Que é totalmente diferente de você ler um romance, né? Você ler um artigo científico, ter que anotar coisas, fazer uma resenha, redigir um artigo, um resumo, uma resenha, são atividades de escrita e de leitura que são acadêmicas, né? Não é como você escrever um poema, não é como você escrever uma carta de amor, não é como você escrever um bilhete ou escrever, sei lá, um texto jornalístico, né? Tem uma característica especial, tá? Então, a ideia é esse trabalho é muito interessante, eu acho, pelo menos, né? É um trabalho bem avaliado também. Então, ele é um bom exemplo de um TCC. Eu vou ler para vocês aqui o resumo, tá? Olha. O objetivo geral dessa pesquisa é compreender o papel da universidade na construção do hábito de leitura e escrita na formação acadêmica de estudantes universitários trabalhadoras em um curso de pedagogia de uma unidade de interior da Universidade Federal Fluminense ao longo de 2 anos letivos, 4 semestres, em uma perspectiva longitudinal. Isso aqui já é uma coisa interessante também, né? Ela fez um trabalho longitudinal. O que é isso? Ela pôde acompanhar esse grupo de mulheres que ela estudou por 2 anos, né? Isso a gente não vai poder fazer aqui, né? A gente vai fazer só um semestre. A observação da gente vai se limitar a um semestre. Como objetivos específicos, primeiramente buscou-se conhecer os lugares onde essas universitárias estudam. Então, a gente vai um pouco replicar esse estudo, tá? Então, eu gostaria que vocês descrevessem o lugar onde vocês estudam, né? Se vocês têm um lugar para estudar, se vocês... Legal. Se vocês têm, sei lá, uma mesa, uma luz, internet, se vocês têm computador, se vocês não têm computador, como é que é esse espaço? Se esse espaço vocês dividem com alguém,
se é privado, se não é, se tem gente que atrapalha, né? Se tem criança, enfim. As rotinas, quando é que se estuda só de madrugada, depois que o filho vai dormir, ou, enfim, quantas horas por dia se estuda, né? E as estratégias de estudo, se faz resumo, como é que faz, né? Conhecer o tipo de relação que tem com o estudo ao entrar na universidade, né? Como é que foi quando entrou na universidade, e conhecer as motivações que as levaram a fazer o curso de pedagogia também. Conhecer as prioridades do uso do tempo livre, os efeitos da universidade em sua relação com o estudo. Então, assim, será que depois que eu entrei na universidade, eu passei a me organizar melhor para estudar? Ou não? Ou ao contrário, passei a estudar menos, porque, sei lá, eu consigo fazer os trabalhos sem estudar muito. Eu estudava mais quando eu estava na escola, sei lá, por exemplo, né? E produzir imagens desses lugares de estudos. A gente pode tentar fazer isso também, né? Se vocês quiserem, se permitirem. Relacionar o empenho e o avanço na academia à condição de trabalhadores desses alunos. Essa monografia trata de uma pesquisa etnográfica sobre as práticas de estudo na formação de um grupo de universitários trabalhadores que cursam pedagogia em campos do interior. A realidade de universitárias trabalhadoras é muito presente nessa comunidade acadêmica e, para tanto, torna-se muito relevante ao conhecer sobre quais condições se dá o processo de formação dessas futuras professoras. Conclui-se que a universidade tem um impacto importante em suas vidas e nas prioridades de usos de seu tempo, tá? Então, a gente vai estudar é um TCC longo, tá? Eu até queria ter escolhido um TCC que não fosse longo, porque eu não sei se vocês viram o vídeo que eu preparei sobre TCC, e uma das coisas que eu falei era isso, né? Que às vezes a gente acha que para ser um TCC bom tem que ser grande, e não é verdade, né? Tem TCCs ótimos que são bem pequenininhos, com 20 e poucas páginas, menos de 30 páginas, e são muito legais, né? E tem TCCs enormes que são bem ruins também, tá? Então, tamanho não é documento nisso aqui. Então, a gente vai estudar isso aqui, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Então, a ideia no dia 18, tá, de fevereiro é a gente fazer divisão de leitura e apresentação do TCC da Thalita, né? São 5 dias, eu gostaria que a gente dividisse em 5 grupos, estão vendo aqui, olha, do quarto encontro até o oitavo encontro, a gente dividiria 5 grupos, ficariam responsáveis por cada um desses tópicos do TCC dela, para ler e apresentar para a gente, tá? Isso, assim, gente, é para todo mundo ler o TCC todo, na verdade, né? E lendo aos pouquinhos, acho que vocês vão se interessar. E essa apresentação também tipo tranquila, até não é, de novo, sabendo que isso não, eu vou falar depois da avaliação, isso não vale nota, tá? Então, a gente tentar encarar essa disciplina como um grupo de pesquisa, tá? Tentar encarar assim, essa é a ideia, tá? Depois, quando a gente acabar de ler o trabalho. Ah, desculpa, peraí. Não, foi isso mesmo que eu planejei. Tá? A gente começa a ler o trabalho da Thalita. Ah, sim. Aí no dia 3, a gente vai ler já um trabalho, um artigo que se chama O Método da Autoetnografia, que é uma coisa que a gente vai observar a si mesmos, né? Porque normalmente os etnógrafos observam, sei lá, os índios, os guaranis, não sei de onde, por exemplo, né? Os quilombolas, tá. A gente não, a gente vai tentar vocês, né? Se auto-observarem ou observarem colegas, tá? Então, a gente vai, para isso, a gente vai ler esse texto aqui, então, que vai ser a primeira leitura já, para o dia 18, tá bom, gente?
Então, vamos combinar a primeira leitura. Esse texto já está. Outras combinações importantes. Os textos estão todos disponíveis no link que eu passei de uma pastinha no Google Drive, né? Foi assim que eu fiz no semestre passado, a partir das sugestões dos colegas. Eu não consegui usar o Classmate da UF, não deu certo para mim, ele não forma turma para mim. Outros professores também não conseguiram, então, e já desistiram, e eu cheguei à conclusão que esse era um jeito bom. Não sei se é difícil para vocês, mas eu também posso disponibilizar os textos, posso fazer isso hoje já, mandar os textos pelo WhatsApp também, tá? Então, gostaria que a gente primeiro lesse juntos esse texto aqui para o dia 3. Aí depois a gente vai fazer essa leitura da Thalita, tá? No dia 4 de março, a gente já começaria o trabalho de campo, tá? O que é isso? Vocês vão aprender a partir dos textos que a gente já deve ter lido nessa época, né? Vão começar a observar a sua própria relação com o estudo, né? O que vocês fazem? E aí, gente, não é para ficar só falando coisa boa, não, tá? É para falar assim, não tenho saco de estudar, se for o caso. Ah, eu estou sempre postergando, é uma coisa difícil para mim, é sofrida, eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Ou eu gosto de estudar, mas não gosto que ninguém me veja estudando, sei lá, o que for, tá? Tentar ser o mais honesto possível. Depois a gente troca os nomes, se for o caso, né? E se a gente quiser tornar isso público, que a gente pode, né? Pode ser uma boa coisa. E aí eu pensei assim, eu acho muito interessante a gente atualizar essa pesquisa e pensar essa pesquisa no momento atual, porque se já era difícil estudar antes, como é que ficou hoje? Ficou mais fácil ou ficou mais complicado? Todo mundo diz que ficou mais complicado, né? Para mim, pessoalmente, ficou mais fácil estudar durante a pandemia, porque eu tenho mais tempo livre. Eu, pessoalmente, professora Andréia, né? Não sei como é que está sendo para vocês, né? Então, eu estou conseguindo me organizar melhor, eu me canso menos, por exemplo, né? E fico mais sossegada, gosto de estudar em casa. Aí depois tem um texto interessante, que é um livro, na verdade, que a gente não vai ler o livro, obviamente, a gente vai ler só um capítulozinho, que eu vou indicar para vocês qual é, e um livro só sobre o ensino superior em tempos de pandemia, que eu achei muito interessante. Depois, quem quiser ler o livro inteiro, enfim, o livro está disponível, eu baixei ele em PDF, e é bem interessante, fala vários aspectos, inclusive assim, de como que os professores têm que entender o lado dos alunos nessa época, né? A questão de conectividade também, o trabalho com a pandemia, depressão, tudo isso está nesse livro. Eu achei um livro bem atual, bem interessante. Depois, no dia 8 de abril, eu sugeri que a gente assistisse, quer dizer, a gente não, vocês assistissem sozinhos, a gente pode até fazer, desculpa, em Copa, né? O filme é Edifício Master, em Copacabana. A ideia é o seguinte, vocês assistirem antes o filme e nesse dia aqui a gente vai discutir o filme, tá? É um documentário, ele está na internet, super fácil, é um documentário muito legal e que ajuda muito a gente a pensar a etnografia. Aí, nos próximos dias, olha, no 11º, 12º dias, nesses 2 dias aqui, a gente vai fazer uma oficina de construção do trabalho final. Eu vou fazer com vocês, tá? A gente juntos vai trabalhar juntos para construir esse trabalho. A minha ideia, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar a isso. Se a gente conseguir, acho muito legal. Era produzir um textinho, uma coisa que a gente pudesse produzir para mostrar para a comunidade o lado de vocês durante a pandemia, né? Revelar isso, porque no semestre passado a gente fez uma série de, alguns professores tiveram iniciativas, alunos também, né?
de fazer uns questionários, onde os alunos reclamavam, por exemplo, que os professores passavam muitas tarefas, muitas atividades, que estava mais difícil se concentrar na pandemia, tá. Mas é um tipo de pesquisa que a gente chama pesquisa quantitativa, né? Então, o que a gente tem no resultado dessa pesquisa? Os gráficos, né, que dizem tantos por cento dos alunos acham isso, tanto por cento acham aquilo. A minha proposta, então, é a gente fazer uma pesquisa qualitativa, né, para tentar entender como é que vocês estão se relacionando com o estudo na universidade durante a pandemia, tá? E aí depois a gente teria um dia de apresentação dos trabalhos finais para a gente discutir e tal, um dia limite para entrega da verificação suplementar para quem não tiver atingido a nota. Isso é importante vocês saberem aqui, olha, quem é que tem direito à verificação suplementar? Os alunos que têm a média parcial entre 4 e 5,9. Então, um aluno que não tiver apresentado nada até o dia 6/5 não vai ter direito à verificação suplementar. Por quê? Porque não vai ter nota nenhuma, vai estar com 0, né? Porque não fez nada até essa data, tá? Então, isso aqui é importante para vocês terem uma noção, tá? E aqui no dia 13 de maio, então, seria a avaliação final. Como avaliação, eu fiz 3 perguntas, tá? Que devem ser desenvolver uma das questões abaixo até o dia 15 de abril, tá? Aliás, espera aí, tem que fazer uma coisa, tem isso mais o trabalho final, né? Desculpa, eu não botei trabalho final aqui. Então, a nota vai ser a pergunta, que vai valer 5 pontos, e o trabalho final, que vai valer 5 pontos também, tá? Então, cada uma de vocês só vai precisar responder uma dessas 3 perguntas, vai escolher uma, tá? E vai responder essa uma questão até o dia 15 de abril. Lembrando aqui, olha, 15 de abril está lá para trás, né? Tá aqui o dia 15 de abril. Então, até o dia 15 de abril, a pessoa já vai ter uma nota, pelo menos. Depois, ela vai ter, aqui na apresentação dos trabalhos finais, ela vai ter as 2 notas, tá? Então, são 3 perguntas. Segundo o conceito de cultura da antropologia, como entender o estudo, a leitura e a escrita como práticas culturais? Isso aí está no texto da Thalita, está nos textos que a gente vai ver. Quais os princípios teóricos da autoetnografia? Isso aqui está no primeiro texto que a gente vai ver. Quais os principais argumentos do texto sobre ensino superior em tempos de pandemia em relação às condições dos discentes? Também bem fácil, aqui está a bibliografia, tá? É isso. Aí, assim, queria ouvir um pouquinho vocês, se tem alguma dúvida. Eu já vi um probleminha aqui. A gente vai ter que definir uma data na apresentação dos trabalhos finais, uma data para vocês entregarem o trabalho final, né? Para eu ter tempo de corrigir. Eu acho que a gente vai ter que fazer aqui no dia 22, tá, gente? Peraí, deixa eu pensar aqui. Não, acho que pode ser aqui, olha, nesse dia, até, vamos pensar aqui o seguinte, olha, se vocês me entregarem, peraí, vamos botar aqui, o que vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo? Pronto, tá? No dia 29 de abril, a data limite para entrega do trabalho final, entrega por e-mail, né? E aí eu vou corrigir e vou dizer quem vai precisar fazer a avaliação final, a verificação suplementar, senão a gente termina antes, tá bom? Alguma dúvida sobre como é que está planejado, se tem alguma sugestão? Acharam legal? Eu tenho. Bacana fazer assim? Fala, Lu. Ai, minha internet.
Só para confirmar, no caso, então, é a pergunta e a autoetnografia. A apresentação em dupla ou em grupo é só como se fosse um teste, assim, para a gente ir se familiarizando com a apresentação. Eu só fiquei em dúvida em relação à divisão que você vai fazer entre 5 pessoas ou 5 grupos. Eu fiquei em dúvida. Não é teste, é só para estudar juntos. Ah, tá. Não, é que a gente ficar em dúvida só em relação a isso. A gente vai ficar estudando junto para fazer o trabalho final. Ah, tá. Não, beleza. Não era só para ver se eu tinha entendido certinho. Então, foi certinho. Tá bom. Sim. Então, assim, nesse estudar juntos, vocês vão ter alguma coisa para ler, né? E aí vão ter um dia para apresentar essa leitura, um pouco para organizar, né? Conversar, ser um pouco mediador desse debate no dia, né? Só isso. Tá bom. Vocês acham que está muito pesado? Tem muita coisa? Está tranquilo? Tá tranquilo, professora. Eu consegui ter tudo direitinho, assim, conforme a senhora foi explicando. Eu não fiquei com nenhuma dúvida, não. Eu gostei de a gente poder ler esse TCC, pelo menos, né, para a gente conseguir discutir algo diferente, uma leitura adicional mesmo, né, pelo que eu entendi. E tem um dia que agora que eu não sei se eu botei aqui, olha. Sim, tem um dia que é o dia 25 de março, que eu organizei também uma live com a professora Thalita, que é autora desse TCC, que é professora hoje em dia, psicopedagoga, e já conversei com ela, convidei ela, e aí depois de a gente ter lido o TCC dela, a gente vai ter um dia para conversar com ela, fazer perguntas para ela, entendeu? Ela vai explicar ainda mais o trabalho dela e tal. E aí a gente pode falar também um pouco vocês podem falar um pouco de vocês, como é que está sendo para vocês estudar na pandemia, comparar com a pesquisa dela. Então, assim, carga de leitura mesmo, eu só fiquei preocupada em relação ao grupo, ao duplo, à distância. Não precisa, olha só, não fica preocupada com isso não, porque a ideia não é vocês prepararem nada em conjunto, não. A ideia é simplesmente aquelas pessoas ficarem responsáveis por aquele tema naquele dia, entendeu? Então, por exemplo, olha, a gente vai no dia 25 de fevereiro, vai trabalhar o primeiro capítulo do TCC da Thalita, que é a construção do objeto de pesquisa. Aí eu acho que eu posso dizer aqui também, sabe, as páginas, da introdução até a página 19, por exemplo. Vou botar aqui, olha, até a página 19. Página 19, tá? Então, alguém vai ler essas primeiras páginas, mais de uma pessoa vai ler. O ideal seria que todo mundo lesse, entendeu? Isso, vão ser subcapítulos do livro, exatamente. Exatamente, tá? Do TCC dela. Depois, a construção do desenho metodológico vai ser da página 19 à página 25. Da página 19, página 19 a 25. Tá? Depois, da página 25. E assim, é um texto de colega de vocês, sabe? É um texto bem tranquilo. Página 25, a página 65. Será isso? Aí aqui a gente pode até dividir mais, né? Ficar um pouquinho maior. A gente pode dividir mais gente fazendo isso aqui. Também não é assim, a gente está fazendo junto. E depois da página
Desculpa, 67 até 72. 67, 67, 67 a 72, tá? Aí vocês se organizam, quem é que quer fazer o quê, aí aqui vai ter a live, aí aqui tem um outro artigo que a gente pode ler juntas, também, não tem problema. Então, a gente vai ter 2 artigos. Então, ao todo, olha só, vamos ver, ó. A gente tem aqui o método etnográfico, um artigo para ler, né? Aqui, outro artigo para ler. Aqui, outro artigo para ler. Toda semana tem uma coisinha para ler, né? Então, a gente pode se organizar e naquela semana, você vai ver, não são muitas páginas, são 10 páginas por semana. Vocês acham muito pesado? Hein, gente? Não, 10 páginas é rápido. Eu acho tranquilo. Tá. Não tem que fazer resenha, não tem que fazer nada disso, tá? Então, eu acho que é tranquilo também, né? São umas 10 páginas. Aqui tem mais páginas para ler, mas aí a gente se divide, vai dar um pouquinho mais de esforço. E eu acho que é isso, né? Agora eu estou com pena assim, de começar a revisão dos conceitos fundamentais de antropologia hoje, que tem pouquinha gente. Será que a gente espera? Porque hoje também não tinha semana de acolhimento, não tinha atividades. Como é que é isso? Professora, já entrou muito, hoje não, né? Mas essa semana é semana de troca também de algumas turmas, né? Semana de adaptação, é semana de entrada de alguns calouros. Eu também pensei que teria mais pessoas na sala, sim. Mas realmente eu acho que vai ficar bastante gente sem nivelar, né? Porque seria mais para nivelar os conceitos, todo mundo já começar com os conceitos todos nivelados. Tá, então, olha só. Então, acho que a gente para por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse vídeo no canal, né? Eu tenho um canal, tá escritinho aqui. Eu vou botar e aí já coloco o link para vocês no WhatsApp. E para vocês está legal a gente se comunicar assim pelo WhatsApp, o Google Meet e o Google Drive para botar os trabalhos, os artigos? Tá. Sim. Tá. E assim, gente, e ao longo do processo, vocês podem ter falado sim, 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 tudo hoje no primeiro dia, mas depois, se ao longo, for assim, professora, eu estou achando que isso não está legal, é só conversar que a gente renegocia, tá bom? O importante é a gente se manter em contato e ver o que a gente consegue trabalhar, tá? E a gente vai fazendo assim, tá bom, gente? Sim, outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse texto de 4 páginas que eu fiz, que tem os conceitos fundamentais, aí vocês podem dar uma lidinha também para a semana que vem. O que vocês acham? Boa? Então tá bom. Então tá, gente. Então vamos até semana que vem, então, tá? Beijinhos para vocês. Obrigada pela atenção. Tchau. Tchau, tchau.